No filme O Som da Morte, um grupo de estudantes se depara com um antigo apito funerário de origem asteca, carregado por uma maldição. Ao ser soprado, o instrumento emite um som perturbador que desencadeia visões e a manifestação de suas próprias mortes, dando início a uma perseguição sobrenatural. Para sobreviver, eles precisam desvendar a origem do objeto e encontrar uma forma de quebrar o ciclo mortal. Antes de começar o resumo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Durante uma partida de basquete no ensino médio, os Wolves estão atrás no placar contra os Talkers. Faltando apenas 44 segundos, o treinador orienta Dean a pegar a bola e passá-la para Mason, na tentativa de garantir os pontos necessários para a vitória. Os garotos seguem o plano, e Mason consegue marcar 2 pontos, mas se distrai ao notar um homem queimado na arquibancada. O jogo prossegue, e Dean passa a bola para Mason mais uma vez. No último segundo, ele arremessa, mas observa, apavorado, o homem queimado surgir diante dele, estendendo a mão. Ainda assim, a bola garante os pontos decisivos, e os Wolves vencem a partida. Logo depois, Mason é cercado pelos colegas, que comemoram animados. Assustado, ele foge para o vestiário e percebe arrepios percorrendo seu braço ao abrir o armário. Ele começa a tirar vários objetos até restar apenas um artefato estranho. Enquanto uma voz sussurra seu nome, Mason sai em busca de um peso. Naquele instante, o homem queimado invade a sala, e Mason implora por mais tempo antes de finalmente arremessar o peso contra o artefato, destruindo-o completamente. Em seguida, ele encara a porta e se sente aliviado ao ver seus colegas entrando. Mais tarde, no chuveiro, Mason escuta um ruído estranho. Ao olhar para baixo, percebe uma fumaça escura se espalhando sob seus pés. Quando se vira, o homem queimado surge, o agarra pelo pescoço e enfia a mão em sua garganta, fazendo com que ele pegue fogo. Ao ouvirem seus gritos, os colegas correm até o local, mas já o encontram sendo consumido pelas chamas. 6 meses depois, Chris se muda para a casa de seu primo Hal. Em um momento sozinha, ela rabisca distraidamente no parapeito da janela, até se perder em pensamentos sombrios. Hal a chama de volta à realidade, oferecendo ajuda para se adaptar. Na escola, ele apresenta o lugar a Chris, que troca um olhar com uma garota chamada Ellie. Ao receber um armário com a palavra cavalo, Hal explica que aquele era o apelido de Mason. Logo em seguida, Dean e seus amigos se aproximam, dizendo que ela não deveria usar aquele armário por respeito. A namorada dele, Grace, intervém com ironia, lembrando que a escola é antiga e que praticamente todos os armários já pertenceram a alunos que morreram. Enquanto Hal tenta, sem sucesso, flertar com Grace, Dean percebe que Chris é nova e comenta rumores de que ela saiu da reabilitação após matar o próprio pai. Ele é interrompido por outro aluno, que o repreende pela crueldade. Mesmo assim, Dean continua provocando Chris, até que ela reage com um chute na virilha. Por causa da confusão no corredor, o Sr. Craven decide colocar Chris, Dean, Grace e Hal de castigo. Ao tentar ajudar Chris, ela acaba recebendo detenção também. Em seguida, tenta se aproximar dele, mas Chris afirma que não precisa de ajuda. Depois que ela sai, ele abre o armário e encontra vários pertences de Mason, incluindo artefatos misteriosos. Ao ouvir algumas frases, decide abrir um deles e encontra um apito estranho. Quando está prestes a soprá-lo, o sinal toca e ela vai para a aula. Mais tarde, Chris chega atrasada à detenção. Ao colocar a mochila sobre a mesa, os objetos e o apito caem para fora. Dean acredita que se trata de um cachimbo e comenta com o Sr. Craven, que decide examinar o objeto mais de perto. Ele afirma que é algum tipo de instrumento musical e identifica inscrições em sua base como sendo maias. Ao ler os símbolos, Grace os traduz em um site, revelando que o significado está relacionado a invocar os mortos. Curioso com o possível valor histórico, Craven decide ficar com o apito, destacando que ele foi encontrado em um armário pertencente à escola. Em seguida, libera os alunos mais cedo, mas determina que todos escrevam uma redação sobre a antiga Mesoamérica como compensação. Após os jovens saírem, ele decide pesquisar antiguidades na internet e descobre que os itens têm um valor bastante alto. Prestes a vender o apito, começa a ouvir sussurros chamando seu nome, o que o leva a soprá-lo. Craven faz isso, e imediatamente a janela se estilhaça, deixando-o visivelmente abalado. Em seguida, ele solta o apito, finaliza a venda no site e sai da sala. Do lado de fora, Grace convida todos para se encontrarem mais tarde. Quando os outros vão embora, Hal tenta consolar Chris, dizendo que ela não teve culpa no que aconteceu com seu pai, mas ela evita tocar no assunto. Nesse momento, ele percebe que esqueceu algo e volta correndo para a sala,
onde encontra o laptop de Kraven ainda aberto na página de vendas de antiguidades, o que lhe dá uma ideia. Enquanto isso, Chris é abordada por Noah, que se apresenta como pastor de jovens. Ele a convida para ir à igreja enquanto tenta vender um suposto pó da felicidade, chegando a oferecer uma amostra gratuita. Nesse instante, Hel retorna e tenta afastá-lo de sua prima, mas Noah reage rapidamente, o domina com facilidade, o arremessa contra um carro e, em seguida, saca uma faca. Depois de mencionar Deus e garantir a Chris que estará ao lado dela sempre que precisar, ele se despede e vai embora. Em seguida, Hel revela que Noah vende substâncias ilícitas para os jovens que frequentam sua igreja e que, há cerca de um ano, um deles morreu por overdose. Mais tarde, durante a noite, Kraven percebe que o artefato está vazio e começa a procurar o apito por todos os cantos, sem sucesso. Ao ouvir um barulho, ele imagina que seja o zelador, mas, ao sair para o corredor, se depara com uma figura estranha parada na escuridão. De repente, alguém toca seu ombro, assustando-o, mas é apenas o zelador. Quando olha novamente, a figura já desapareceu, levando-o a acreditar que foi apenas coisa da sua cabeça. De volta à sala, Kraven nota que consegue ver o vapor da própria respiração. Ao se virar, dá de cara com uma criatura horrenda, com uma gosma estranha escorrendo pela boca. A entidade o atravessa com as mãos, comprimindo seus pulmões até matá-lo. O zelador chega a passar pela porta, mas não vê nada. Enquanto isso, a mesma substância surge na boca de Kraven, que começa a se transformar na criatura antes de cair no chão. Na casa de Grace, Hel admite que foi ele quem roubou o apito. Chris evita se enturmar com o grupo, mas não consegue parar de observar o objeto enquanto aplica sua injeção de insulina na perna. O irmão de Grace tenta se intrometer na conversa, mas ela logo o manda de volta para o quarto. Quando Chris diz que já está indo embora, Grace tenta convencê-la a ficar mais um pouco. Nesse momento, Dean provoca Grace a soprar o apito. Assim que ela faz isso, todos tapam os ouvidos por causa do som agudo e doloroso que ecoa por alguns segundos. Quando o barulho cessa, Dean pede silêncio, alegando que consegue ouvir outra coisa, mas na verdade era só uma desculpa para soltar um pum. Chris então decide ir embora, e Dean a segue para convidá-la ao Festival da Colheita, dizendo que seria muito melhor se ela fosse. Após ela aceitar, ele vai embora satisfeito. Mais tarde, Chris pergunta a Hel se ele gosta de garotos ou garotas, mas ele admite que nem sabe ao certo. Já em casa, Chris tenta pensar em uma mensagem para mandar para ela, mas não consegue se agradar de nenhuma das opções. De repente, ela percebe uma pessoa parada na árvore do lado de fora da janela e fica muito assustada, mas logo leva um susto maior quando Hel entra no quarto. Ao olhar novamente para a árvore, a figura já não está mais lá. Nesse instante, ela escreve uma mensagem atrevida para Ellie, e Chris entra em desespero ao perceber que, sem querer, mandou a mensagem para ela. Ainda assim, parece que ela gostou. Então Hel pega o celular e manda uma resposta fofa para ajudar a prima. Na cena seguinte, depois que Dean também sai, Grace começa a escrever sua redação. Enquanto isso, ela passa a ouvir barulhos e alguém sussurrando seu nome. Achando que pode ser alguma brincadeira do irmão, ela não fica preocupada. Porém, quando vê a luz do quarto do irmão se apagar, percebe que não é ele o responsável pelos ruídos. De repente, uma criatura assustadora surge e passa por trás dela, enquanto o sussurro de seu nome ecoa novamente. Ela segue o som e olha atrás dos móveis, mas não encontra nada. Nesse momento, uma mão aterrorizante toca nela, e ao se virar, ela dá de cara com Tim. Grace percebe que ele estava longe demais para ter sido a pessoa que a tocou. Na manhã seguinte, a diretora reúne os alunos em uma assembleia e anuncia a morte de Kraven, afirmando que foi causada por câncer de pulmão. Durante a assembleia, Ellie repara em uma garota à sua frente tremendo e, de repente, o pescoço da jovem se quebra. Em seguida, a garota vira a cabeça para trás, revelando um rosto assustador enquanto sussurra o nome de Grace. Nesse instante, Grace entrega o apito a Chris, e a distração faz com que a visão desapareça. Depois da aula, Chris vai até a casa de Mason, acreditando que a família dele gostaria de recuperar o apito. Ao chegarem, encontram a porta aberta. As duas entram e escutam uma música antiga tocando, enquanto observam as várias antiguidades espalhadas pela casa. De repente, a avó de Mason, Eve, surge atrás delas e, sem sequer cumprimentar, começa a reclamar que o banco está prestes a tomar sua casa. Ela então explica que viajou pelo mundo colecionando antiguidades e estudando como diferentes culturas lidam com a morte. Sobre uma mesa, há diversos frascos de medicamentos espalhados. Quando Chris tenta entregar o apito para Eve e comenta que o encontrou no armário de Mason, ela responde que, na verdade, não foi ela quem encontrou o objeto, foi o apito que encontrou ela, assim como aconteceu com Mason.
Eve então revela que, muitos anos atrás, encontrou o apito em um beco na Guatemala. Desde aquele dia, o artefato trouxe tragédias, causou a morte de sua filha, de seu genro e de seu neto. Segundo ela, a tradução das inscrições no objeto significa: invoque a sua morte. Ela explica que, no momento em que uma pessoa nasce, sua morte também passa a existir, destinada a acontecer no tempo certo. Porém, quem possui o apito acaba antecipando esse destino, morrendo antes da hora e de uma forma que reflete como sua morte originalmente aconteceria. Eve devolve o apito a Chris, dizendo que jamais deveria ter ficado com ele. Mais tarde, durante a noite, as garotas invadem a sala de arquivos do hospital. Elas comentam como a morte de Mason foi estranha, já que ele morreu carbonizado dentro do chuveiro, mas mesmo assim o caso foi atribuído a um vazamento de gás. Ao analisarem o prontuário, descobrem que o corpo foi identificado pelos dentes, devido ao estado extremo de queimaduras. De repente, alguém entra na sala, obrigando as garotas a se esconderem rapidamente atrás dos armários. Os documentos de Mason caem no chão, e Chris consegue pegar um deles. Ao ler, ela descobre que a estrutura óssea indica que o corpo pertencia a alguém na faixa dos 40 e poucos anos, o que confirma suas suspeitas. Isso revela que Mason estava destinado a morrer nessa idade por causa de um vazamento de gás, enquanto Craven deveria desenvolver câncer anos mais tarde. Percebendo a gravidade da situação, as garotas decidem avisar os outros e saem discretamente antes que um funcionário encontre o outro papel caído. No Festival da Colheita, todos estão fantasiados. Hal encontra Grace e finalmente confessa que gosta dela, mas ela o rejeita com delicadeza e lhe dá um beijo antes de ir ao encontro do namorado. Abalado, Hal acaba bebendo para tentar esquecer. Quando Ellie e Chris chegam, Noah tenta provocá-las e as ofende. Chris reage e o atinge na virilha. Noah saca uma faca, mas ela pisa em sua mão e consegue tomar a arma. Em seguida, aponta a faca para o rosto dele e menciona a criança que sofreu uma overdose. Ele nega saber de qualquer coisa, mas Chris acaba cortando o nariz dele antes de descartar a faca. Enquanto isso, Dean e Grace acabam se separando dentro do labirinto assustador, onde seguem sendo surpreendidos pelos sustos dos funcionários fantasiados. Em certo momento, Dean encontra uma roleta e resolve girá-la, recebendo como resposta: você escolhe o seu próprio destino. Caminhando por um dos vários corredores, Grace se depara com uma cena perturbadora, uma senhora envolta por uma luz estranha e sobrenatural. Ao ouvir seu nome sendo chamado, ela se afasta, mas logo encontra a mesma figura novamente. Assustada, Grace sai correndo e liga para Dean pedindo ajuda, porém ele acredita que tudo não passa de uma brincadeira com os atores do local. De repente, a velha surge e a empurra, fazendo com que Grace caia no chão e derrube o celular. Desesperada, ela pega uma pá enquanto a mulher ergue o braço de forma estranha, quase impossível. Ao se virar, Grace dá de cara com a figura outra vez, e em pânico, a atinge com a pá, o que faz com que ambas caiam. Ao se recompor, Grace toca a própria testa e percebe que está sangrando, com o mesmo ferimento que causou na criatura. Nesse momento, a velha sorri de maneira assustadora e se levanta, contorcendo o corpo de forma perturbadora. Em seguida, passa a perseguir Grace, que foge o mais rápido que consegue. Dean começa a ficar preocupada por não conseguir falar com ela e decide sair à sua procura. Enquanto isso, Grace entra em desespero ao perceber que chegou a um beco sem saída. Por sorte, ela encontra um túnel escondido na parede e passa a rastejar por ele. Porém, a velha logo aparece atrás dela, segura seu tornozelo e fere sua perna com o próprio dedo. Em seguida, a criatura enfia a mão em sua garganta, fazendo com que o corpo de Grace comece a se transformar. Depois de lutar bastante, ela consegue se soltar e continua avançando até alcançar o centro do labirinto. Infelizmente, a velha surge novamente, agora sob um poste de luz, e beija Grace, completando a transformação. Antes de morrer, Grace ainda consegue puxar uma alavanca, fazendo o sino tocar. Quando Dean chega ao local, tudo que encontra é um corpo envelhecido e enrugado. Enquanto isso, Ellie e Chris encontram Hal segurando um urso que havia ganhado para Grace. Ele conta que os outros estão no labirinto, então os três vão até lá juntos. Ao ouvirem o som do sino, correm para se juntar a Dean. Mais tarde, já no ginásio da escola, Dean se recusa a acreditar que aquele corpo pertence a Grace. As garotas ligam os pontos do que Eve contou e acabam confessando que também sentiram a morte se aproximando, enquanto ele ainda insiste em negar tudo. Hal então o confronta, lembrando que foi ele quem desafiou Grace a soprar o apito e o responsabilizando pelo que aconteceu com ela. Irritado, Dean o empurra e ainda faz pouco da paixão dele, o que leva Hal a sair dali. Pouco depois, Dean aparece completamente bêbado, entrando no quarto pela janela.
Ao se encarar no espelho, se assusta ao ver a imagem de um homem ferido e ensanguentado. Ele se afasta, derruba o abajur sem querer e corre para acender a luz principal, mas a figura já desapareceu. Em seguida, seus pais batem na porta, e Dean disfarça, dizendo que foi apenas um pesadelo. Seu pai o repreende por beber e dirigir, alertando que esse comportamento pode acabar matando-o. Enquanto isso, na casa de Chris, ela revela que sofreu uma overdose um ano antes. Seu pai a levou ao hospital, mas, no caminho, o carro em que estavam foi atingido por um caminhão, causando a morte dele. Às vezes, ela sente que deveria ter sido ela. A outra consola, e as duas acabam se envolvendo em um momento íntimo. No telhado, Hal permanece sentado sob a chuva, perdido em pensamentos sobre Grace. De repente, ele percebe que suas mãos e o ursinho de pelúcia estão cobertos de sangue, e em seguida imagina um corpo preso dentro de um equipamento industrial, mas tudo não passa de uma ilusão. No dia seguinte, Hal e as garotas vão visitar Eve, que está debilitada na cama. Ela revela que, para quebrar a maldição, é necessário transferir a própria morte para outra pessoa, a marcando com o próprio sangue. Ao se olhar no espelho, Chris enxerga sua própria morte atrás dela, com uma agulha cravada no braço. No momento em que a visão desaparece, Eve morre. Depois disso, o grupo debate o que fazer. Hal quer passar sua morte adiante, mas as garotas consideram isso um assassinato e discordam. Após a discussão, ele decide ir embora sozinho. Em casa, Dean assiste a notícia sobre a morte de Grace, mas desliga a televisão, ainda se recusando a acreditar. De repente, a porta do quarto se abre lentamente e uma mão assustadora surge pela fresta. Em pânico, ele arremessa uma cadeira contra a porta, chamando a atenção dos pais. Desesperado, tenta trancar tudo e bloqueia a entrada com móveis. Logo depois, os cabides do armário começam a se mexer, e uma presença sombria emerge, agarrando sua cabeça. Seu corpo é então sacudido de forma violenta, como se estivesse sendo esmagado em um terrível acidente de carro. Todos os ferimentos começam a aparecer em seu corpo, quebrando seus ossos e comprometendo seus órgãos. Quando seus pais finalmente conseguem arrombar a porta, encontram o corpo sem vida caído no chão. Enquanto isso, Chris e Ellie tentam colocar Hal em seu quarto, mas percebem que ele não está lá. Ao investigarem, encontram fotos dele na siderúrgica onde trabalha, além de uma história em quadrinhos que mostra um anti-herói matando um criminoso, o que pode servir como pista. Do lado de fora da igreja, Hal observa Noah se despedindo das crianças. Assim que todos vão embora, ele entra armado e coloca a arma em um vaso, tentando provar a Noah que está falando sério. De repente, o sino da igreja toca, distraindo Hal. Aproveitando o momento, Noah se joga sobre ele para tentar desarmá-lo. Os dois entram em luta até que ele cai, e Noah consegue pegar a arma. No entanto, ao tentar atirar, percebe que ela não funciona. Hal então o acerta com uma bandeja, deixando-o inconsciente. Mais tarde, Noah desperta e se vê amarrado a uma cadeira dentro da siderúrgica. Hal retira substâncias ilegais do bolso e o obriga a engolir tudo. Em seguida, ele retira um pouco de sangue da própria mão e segura o apito, sentindo um arrepio percorrer seu braço. Quando Hal está prestes a marcar Noah, as garotas chegam a tempo de tentar impedi-lo, mas ele se afasta e aponta a arma para elas. Desesperado, Noah implora por piedade e, junto com os pedidos das meninas, consegue fazer com que Hal hesite. Ele afirma que todos precisam morrer um dia, o que acaba dando uma ideia a Chris. Nesse instante, Hal começa a ouvir sinais de sua própria morte, e seu braço ferido é puxado por uma força invisível, fazendo com que ele solte a arma. As garotas correm até ele, tentando ajudá-lo, mas já é tarde demais. Seu corpo começa a se desfazer, como se aquele fosse o destino inevitável dele. Quando resta apenas metade de seu corpo, ele explode. Enquanto Noah perde a consciência, Chris entra em desespero e precisa ser acalmada, sendo lembrada de que teve um plano. As garotas então correm até o carro de Ellie para pegar os materiais médicos, enquanto Chris explica sua ideia: usar insulina para parar o coração e, em seguida, reanimá-lo com adrenalina. Isso poderia ser considerado uma morte temporária e, assim, evitar o destino final delas. Elas então levam os materiais para dentro do prédio, onde Chris tem uma visão de sua própria morte à espreita. Utilizando itens da siderúrgica, organizam tudo e trancam a porta. Chris insiste em ser a primeira, mas é surpreendida quando recebe uma injeção de insulina no próprio braço, percebendo que a visão de sua morte correspondia exatamente àquele instante. Seu corpo é colocado em uma banheira com água gelada, onde permanece até seu coração parar. Enquanto perde a vida, ela pede perdão à sua família. Logo depois, Ellie joga água nela e aplica adrenalina,
iniciando o uso do desfibrilador. Chris quase retorna à consciência, mas a presença da morte em seu subconsciente a impede de voltar. Em desespero, Ellie tenta reanimá-la com massagem cardíaca, porém a morte continua dominando seu corpo. Nesse momento, Noah desperta e consegue se soltar da cadeira. Ao pegar uma arma, começa a golpear a porta com uma marreta. Então, a manifestação da morte também surge para Ellie, revelando que se trata da mesma garota que havia visto durante a assembleia. Noah abre um buraco na porta e insere o braço para abrir fogo, destruindo o desfibrilador e machucando Ellie. Isso não impede de repetir o nome de Chris, o que dá força suficiente para finalmente salvar ela da morte. Chris acorda e encontra Ellie tendo uma convulsão no chão enquanto sua morte a observa. Naquele momento, Noah entra e diz que Deus tem um trabalho para cada um. Ele toca no sangue de Ellie, fazendo com que a morte dela desapareça. Então, a sua própria morte aparece e ele abre fogo. Mas cada bala também fere seu próprio corpo. Ele desaba e sua morte logo alcança para matá-lo. Chris e Ellie se abraçam enquanto é revelado que uma bala destruiu o apito. 3 meses depois, Chris acha que às vezes vê sua morte, mas aprende a viver feliz, graças ao seu relacionamento com Ellie. Outra garota recém-chegada na escola encontra os artefatos em seu armário. Durante a assembleia, a jovem foi selecionada para tocar o hino nacional no violino. No entanto, em vez de começar a apresentação, ela guarda o instrumento e pega o apito, soprando logo em seguida. Chris entra em desespero ao perceber o que está acontecendo, mas não consegue detê-la. Na cena final, toda a escola é tomada pelo som da morte. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui para você.